Boa noite, sejam bem-vindos à sessão provavelmente mais felpuda do Close-Up, na quinta edição, no quinto episódio. Connosco para falar do filme de Quentin Dupieux, 100% Camurça, o Ricardo Vieira de Lisboa, para quem não conhece o Ricardo, para além de crítico de cinema no site Paula de Walsh, realizador de curtas-metragens experimentais, videoensaios, programador no Indie Lisboa e mais recentemente programador na Casa do Cinema em Serralves, de que quando estávamos a falar lá fora estava a prometer ao Ricardo a tirá-lo às feras e perguntar-lhe o que é que o filme do Quentin Dupieux está a fazer aqui nesta secção de histórias de cinema ao lado de Buñuel, se é um absurdo da programação ou se há mais alguma coisa por trás disso. Ricardo, queres responder a esta provocação? Vou tentar. Boa noite, mais uma vez. Na verdade, a ligação do trabalho do Quentin Dupieux ao Buñuel não é evidente, nem acho que seja sequer assumida pelo próprio o Dupieux. Isto é, o Buñuel não sei, se calhar. O Quentin Dupieux é um realizador que não tem sido muito mostrado em Portugal. O primeiro filme que ele estreou cá chamava-se Rubber. Acho que traduziram por O Pneu, e era literalmente sobre um pneu. E era um filme em que o pneu tinha vida e matava pessoas com o poder da mente. Pronto, esta é a sinopse. Portanto, há aqui uma dimensão surrealista, no mínimo, irónica, com certeza, a brincar com os géneros de cinema, neste caso com o filme de terror, com o slasher, por aí fora. Portanto, há aí um ponto. Depois, os outros filmes que o Quentin tem vindo a fazer ao longo dos últimos quase 20 anos não têm sido mostrados em Portugal, com exceção de algumas sessões episódicas, mas ele fez dois filmes muito engraçados, um chamado Wrong, Errado, e outro chamado Wrong Cops, Polícias Errados, que são dois filmes que trabalham muito na ideia do nonsense, as coisas que não fazem sentido. São personagens que andam um bocado à deriva e o absurdo acompanha-as por onde quer que elas vão. Por exemplo, no Wrong, ele trabalha num sítio onde foi despedido e onde, por algum motivo, chove constantemente dentro do escritório, apesar de estar imenso sol lá fora. Portanto, isto é só um dos elementos, outros acumulam-se. Portanto, o absurdo, a não causalidade, outro elemento buñueliano, se quisermos pôr assim, na obra do Quentin Dupieux. E depois, neste filme mais recente que vai ser mostrado agora, o 100% Camurça, Le Dain, temos um homem que fica apaixonado por um casaco de camurça e o casaco começa a dizer-lhe para matar pessoas. E, portanto, há qualquer coisa diretamente ligado com este filme que acabamos de ver, O Ensaio de um Crime, em que uma caixinha de música diz a um homem para matar mulheres. Portanto, acho que as pontes são mais ou menos estas. Mas o que eu acho interessante no trabalho do Quentin Dupieux é que ele tem estes elementos surrealistas todos, digamos por assim. Há muitas ligações óbvias ao David Lynch, e aí são assumidas pelo próprio, mas há um lado soturno e sombrio na obra do David Lynch, nos filmes que ele já não realiza, infelizmente, mas que fez ao longo dos anos 90 e 2000, que aqui, na versão do Pieniana, desaparece.
E são filmes lynchianos, mas cheios de sol, de luz, divertidos, com bom humor, se quisermos por assim, que não... É isso, soalheiros é a palavra certa. E, portanto, esse é um aspecto que eu gosto, particularmente nos filmes do Quentin. E depois a outra coisa muito curiosa em relação a este filme, por oposição aos filmes anteriores, é que o Quentin Dupieux, sendo um realizador francês, que é também um músico de música eletrónica e faz videoclipes e assim meio absurdos também, ele fez toda uma carreira enquanto cineasta nos Estados Unidos, apesar de sempre financiado na Europa, em França, e muitas vezes com atores e personagens francesas dentro das histórias, mas sempre a filmar obsessivamente o deserto da Califórnia e Los Angeles, a cidade de Los Angeles. Ou seja, um universo muito marcado pelo próprio cinema americano. E daí que os filmes sejam sempre westerns, slashers, cop movies, buddy movies, filmes sobre Hollywood e sobre a produção de cinema. E de repente ele escreve este filme para ser nos Estados Unidos, para ser em inglês, com um ator americano, mas não consegue financiamento para isso, e então faz o seu primeiro filme na Europa. Esta é a primeira vez que o Quentin Dupieux, o realizador mais francês, um dos realizadores franceses mais conhecidos da atualidade, de uma nova geração, filma em França. E o filme é muito diferente por causa disso. Há um lado de uma espécie de eu aqui tenho que ter cuidado. Não é? Estou em casa, não posso partir a louça. E sente-se isso no filme por oposição aos outros. É um filme mais controlado, mais subtil, mais psicológico, se quisermos pôr assim. E depois, por outro lado, é curioso que ele vai filmar para os Alpes franceses e tenta apagar quase totalmente os marcadores locais, para que aqueles Alpes franceses, aquela região, aquelas pessoas não sejam nada em concreto, sejam um sítio qualquer, algures. E isso é outra forma dele tentar filmar em França sem realmente filmar em França. E depois, claro, há o ator principal, o Jean Dujardin, que é um ator que eu pelo menos só conheci com o filme do... Polanski. Não, do Michel Hazanavicius, o The Artist, o artista, que é um ator que tem uma presença muito... Enfim, eu acho que ele, para mim, ficou sempre marcado pelo The Artist. Eu vejo sempre nele um ator mudo, mas que leva muito a sério tudo o que faz e se dedica muito. E aqui há uma seriedade nele, na forma como ele encara o absurdo do personagem, que é desconcertante, porque o filme não leva nada a sério, nada do que está a fazer, mas temos um ator que está a dar tudo por tudo para que aquilo seja muito verdade. E esse desacerto entre a personagem e o tom do filme é super divertido e é um aspecto que eu gostava de sublinhar. Por fim, e para terminar, queria fazer só uma nota sem revelar demasiado, que é: prestem atenção ao final do filme, às últimas palavras ditas no filme, ouçam-nas em francês e traduzam-nas para inglês e perceberão a piada. Pronto. Boa sessão e até amanhã. Boa sessão. Amanhã estão convidados a aparecer às 2h30 para o filme Susana de Buñuel. Será um fecho da secção Histórias de Cinema desta 5ª edição do Close Up. Boa sessão.